A história está se repetindo, e você precisa prestar muita atenção nos próximos minutos, porque o que vou mostrar agora expõe um dos acordos mais importantes e menos compreendidos da história financeira moderna. Um acordo feito nas sombras em 1974 entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Um acordo tão secreto que o governo americano negou sua existência por mais de 40 anos. Um acordo que só foi confirmado ao público em 2016, quando um jornalista fez um pedido com base na Lei de Acesso à Informação aos Arquivos Nacionais e obteve um telegrama diplomático confidencial que estava enterrado desde o governo Nixon. E um acordo cujo desmantelamento, acontecendo agora em câmera lenta, tem implicações para cada real na sua conta bancária e para cada ativo que você possui. Esta é a verdadeira história do petrodólar. Não a versão simplificada que circula nas redes sociais financeiras. A real, a que tem documentos, a que é mais estranha e mais significativa do que o mito que a substituiu. Deixe-me começar destruindo o mito, porque o mito está em toda parte, e está errado em pontos que são cruciais. Você provavelmente já ouviu alguma versão desta história. Em 1974, Nixon e Kissinger fizeram um acordo secreto com a Arábia Saudita. Os sauditas concordaram em precificar todo o seu petróleo exclusivamente em dólares americanos. Em troca, os Estados Unidos forneceram proteção militar. Esse acordo forçou todos os países do mundo a manterem dólares para comprar petróleo, o que criou uma demanda global permanente pelo dólar, mesmo depois que os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro em 1971. O sistema do petrodólar nasceu, e agora esse sistema está acabando porque os sauditas estão se afastando. Essa versão dos fatos não está totalmente errada, mas também não está totalmente certa. E as partes que estão erradas importam enormemente, porque a história real é ao mesmo tempo mais sutil e mais alarmante. Aqui está o que realmente aconteceu. Em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon apareceu na televisão nacional e anunciou o que se tornaria uma das decisões econômicas mais importantes da história americana. Ele estava fechando a janela do ouro. Sob o sistema de Bretton Woods, estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, o dólar americano tinha sido a âncora das finanças globais, conversível em ouro a uma taxa fixa de $5 por onça. Todos os outros países atrelaram suas moedas ao dólar. O dólar era tão bom quanto o ouro, literalmente. E essa garantia em ouro era a razão pela qual o resto do mundo estava disposto a manter dólares, a negociar em dólares, a construir todo o seu sistema financeiro em torno do dólar. Nixon acabou com tudo isso em um único pronunciamento televisionado. O dólar não era mais conversível em ouro. Da noite para o dia, toda a base da confiança global no dólar foi eliminada. Governos estrangeiros que vinham acumulando dólares por décadas, de repente se viram com uma moeda lastreada em nada mais do que promessas políticas americanas. O dólar havia se tornado, no sentido técnico da economia, uma moeda puramente fiduciária. E moedas fiduciárias, ao longo da história, têm um histórico ruim a longo prazo. Esta é a crise que o acordo do petrodólar foi projetado para resolver, e é por isso que a cronologia é importante. O colapso de Bretton Woods aconteceu em 1971. As reuniões cruciais com a Arábia Saudita aconteceram em 1973 e 1974. A sequência não é uma coincidência. As autoridades americanas, lideradas por Henry Kissinger, estavam correndo para criar uma nova base para a demanda global pelo dólar, para substituir a garantia em ouro que haviam acabado de eliminar, e a encontraram no petróleo. Aqui está o mecanismo. Após o embargo do petróleo árabe de 1973, que quadruplicou os preços globais do petróleo e demonstrou a enorme influência geopolítica da Arábia Saudita, o governo Nixon abordou Riad. A reunião de junho de 1974 entre Kissinger, o secretário do Tesouro William Simon e o príncipe saudita Fahd produziu a Comissão Conjunta EU-Arábia Saudita para a Cooperação Econômica, um acordo público focado em modernização econômica, transferência de tecnologia e desenvolvimento de infraestrutura. Esse é o registro oficial. Foi isso que foi anunciado publicamente, mas essa não é a história completa. Mais tarde, em 1974, um acordo separado e secreto foi alcançado. Os termos eram diretos em sua lógica e de longo alcance em suas implicações. Os Estados Unidos forneceriam à Arábia Saudita ajuda militar, armas e garantias de segurança.
Em troca, a Arábia Saudita faria duas coisas. Primeiro, precificaria seu petróleo em dólares americanos. E segundo, e esta é a parte que quase ninguém sabe, pegaria os dólares excedentes que ganhasse com as vendas de petróleo e os investiria em títulos do Tesouro Americano, reciclando esses petrodólares diretamente de volta para o sistema financeiro americano. Este acordo não foi divulgado. Foi mantido confidencial entre os dois governos. O público americano não sabia que ele existia. A maior parte do Congresso não sabia que ele existia. Permaneceu enterrado nos arquivos nacionais até que a agência de notícias Bloomberg fez um pedido com base na Lei de Acesso à Informação em 2016, e os documentos foram liberados mais de 40 anos depois do fato. Leia isso de novo com atenção. O acordo fundamental que sustentou o domínio global do dólar após o padrão ouro foi um pacto secreto que o governo dos EUA escondeu de seus próprios cidadãos por 4 décadas. Agora entenda por que isso foi tão importante. A Arábia Saudita, em meados da década de 1970, era o maior produtor de petróleo do mundo. Quando a Arábia Saudita precificou seu petróleo em dólares e concordou em aceitar apenas dólares por seu petróleo, todos os países da Terra que queriam comprar petróleo saudita precisavam primeiro obter dólares. A China precisava de dólares. O Japão precisava de dólares. A França precisava de dólares. A Índia precisava de dólares. Todo o mundo não comunista precisava de dólares para ter acesso à commodity mais importante da economia industrial. Isso criou uma demanda global, permanente e estrutural pelo dólar americano, que não tinha nada a ver com ouro e tudo a ver com energia. O dólar havia perdido seu lastro em ouro, mas ganhou um lastro em petróleo. Não formalmente, não em nenhum tratado, apenas através da realidade prática de que não se podia comprar a commodity mais essencial do mundo sem primeiro obter a moeda americana. E quando outros membros da OPEP seguiram o exemplo da Arábia Saudita, o que todos fizeram no prazo de 1 ano, esse lastro em petróleo se espalhou por todo o mercado global de energia. Em 1975, todas as nações da OPEP precificavam o petróleo em dólares. O sistema do petrodólar estava completo, e a capacidade dos Estados Unidos de manter déficits persistentes, de gastar mais do que arrecadava, de tomar empréstimos do mundo a taxas de juros mais baixas do que qualquer outro país, de financiar operações militares e programas sociais e investimentos tecnológicos simultaneamente sem enfrentar as restrições financeiras que esmagam outras nações. Tudo isso repousava sobre a fundação estabelecida naquelas reuniões secretas de 1974. Isso é o que Kissinger entendeu e que quase ninguém mais articulou corretamente. O dólar não precisava de lastro em ouro, contanto que tivesse lastro em petróleo. E o lastro em petróleo exigia apenas uma coisa: que os maiores produtores de petróleo do mundo concordassem em precificar seu produto em dólares e aceitar apenas dólares como pagamento. Controle a moeda de precificação do petróleo, e você controla a moeda de reserva global. Controle a moeda de reserva global, e você controla os termos sob os quais o mundo inteiro negocia, toma empréstimos e poupa. Foi, nas palavras de um ministro das Finanças francês, que sentia profundo ressentimento por isso, um privilégio exorbitante. E foi construído sobre um acordo de aperto de mãos em Riad que o governo dos EUA manteve em segredo por 40 anos. Agora, deixe-me mostrar o que está acontecendo com essa arquitetura neste exato momento, e por que as mudanças em andamento não são uma ruptura súbita, mas uma erosão lenta e estrutural que vem se construindo há anos e agora está se acelerando. A Arábia Saudita entrou para o BRICS em 2024. Essa frase por si só merece um momento de pausa. O país cujo acordo de precificação do petróleo tem sido a base do domínio financeiro americano desde 1974 alinhou-se formalmente ao bloco cujo objetivo explícito e declarado é reduzir a dependência do dólar americano no comércio global. Em 2023, o ministro das Finanças da Arábia Saudita declarou publicamente no Fórum Econômico Mundial em Davos que o reino estava aberto a liquidar o comércio de petróleo em outras moedas além do dólar, incluindo o euro e seu próprio real. A Arábia Saudita aderiu ao projeto mBridge, uma plataforma de liquidação de moeda digital desenvolvida em cooperação com a China, Hong Kong, os Emirados Árabes Unidos e a Tailândia, que permite pagamentos transfronteiriços completamente fora da rede SWIFT, que sustenta as finanças globais dominadas pelo dólar. Em novembro de 2023,
A China usou o yuan digital para comprar 90 milhões de dólares em petróleo na Bolsa de Petróleo e Gás Natural de Xangai. No início de 2025, Arábia Saudita, Rússia, Irã, Venezuela, Emirados Árabes Unidos e Egito estão todos participando, em vários graus, da liquidação de petróleo denominada em yuan. Nada disso significa que o petrodólar morrerá amanhã de manhã. O dólar ainda responde por aproximadamente 80% do comércio global de petróleo. A Arábia Saudita ainda detém aproximadamente 144 bilhões de dólares em títulos do Tesouro Americano e tem aumentado essas participações. O real saudita permanece atrelado ao dólar, o que cria um incentivo estrutural para manter as relações com o dólar. Os obstáculos práticos para substituir o dólar como a principal moeda de precificação do petróleo são enormes. O yuan não é livremente conversível. Não existe um mercado profundo e líquido para ativos denominados em yuan que possa absorver as receitas excedentes dos exportadores de petróleo, da mesma forma que o mercado de títulos do Tesouro, do ZUA, fez por 50 anos. Mas aqui está o ponto que todos que defendem um caso simples de alta ou baixa para o petrodólar perdem. A questão não é se o dólar será substituído da noite para o dia. A questão é: o que acontece com as condições financeiras dos EUA à medida que a parcela do comércio global de petróleo, liquidada em dólares, diminui gradualmente de 80% para 60% e depois para 40% na próxima década ou duas? Porque é na margem que mora o perigo. O sistema do petrodólar deu aos Estados Unidos algo que os economistas chamam de privilégio de senhoriagem em escala global. Quando o mundo precisa de dólares para comprar petróleo, ele precisa ganhar ou tomar emprestado esses dólares, o que cria demanda por ativos em dólar, o que mantém as taxas de juros dos EUA mais baixas do que seriam de outra forma. Cada ponto percentual dessa demanda estrutural que se desgasta significa que os custos de empréstimo dos EUA são um pouco mais altos do que teriam sido. Custos de empréstimo um pouco mais altos, sobre 36 trilhões de dólares de dívida federal, não é um problema pequeno. É um problema de muitos trilhões de dólares que se agrava anualmente. Toda moeda de reserva global na história acabou sendo substituída, não da noite para o dia, não em uma crise, mas através de uma lenta erosão das vantagens estruturais que a tornaram dominante. A libra esterlina britânica foi a moeda de reserva mundial durante a maior parte do século XIX e início do século XX. Ela não foi destronada em um único evento. Foi corroída ao longo de décadas por dívidas excessivas acumuladas durante 2 guerras mundiais, pela ascensão de uma economia mais dinâmica, os Estados Unidos, que gradualmente assumiu as funções que a libra havia desempenhado, e pela perda de arranjos coloniais que haviam garantido o comércio denominado em libras em um quarto do globo. A libra não entrou em colapso, ela apenas importou menos, ano após ano, até que chegou o dia em que não importava mais o suficiente para ser a âncora das finanças globais. O dólar está seguindo a mesma trajetória, não em direção ao colapso, mas em direção a uma dominância reduzida. E uma dominância reduzida para um país que construiu todo o seu modelo fiscal sobre os privilégios que o status de moeda de reserva proporciona não é um ajuste confortável. Significa taxas de juros mais altas do que o mercado precifica atualmente. Significa uma inflação que não pode ser facilmente suprimida apenas pela política do Banco Central, porque é importada através dos preços das commodities e de uma moeda que está gradualmente perdendo seu apoio estrutural. Significa a perda do que aquele ministro das Finanças francês chamou de privilégio exorbitante, a capacidade de gastar mais do que se ganha indefinidamente porque o mundo precisa da sua moeda para conduzir seus negócios. A ironia é quase poética. Nixon fechou a janela do ouro em 1971 e substituiu o lastro em ouro pelo lastro em petróleo através de um acordo secreto que o público não conheceria por 40 anos. As consequências desse acordo estão agora se desfazendo à medida que o próprio lastro em petróleo começa a se corroer, impulsionado em parte pela mesma dinâmica que destruiu o sistema de Bretton Woods, dívida excessiva, déficits persistentes e a ascensão de concorrentes econômicos que não estão dispostos a aceitar os termos do arranjo existente. A roda gira, a história rima. Então, o que você realmente faz com essa informação? A primeira coisa a entender é o papel do ouro nesta transição específica. Os bancos centrais que compram mais de 1.000 toneladas de ouro por ano não estão tomando uma decisão emocional ou conspiratória.
Eles estão fazendo um cálculo preciso. Se a vantagem estrutural do dólar como moeda de precificação do petróleo diminuir, o poder de compra das reservas em dólar que os bancos centrais estrangeiros detêm se torna menos certo. O ouro, que mantém seu poder de compra através de mudanças de regime monetário, é a alternativa histórica. Ele fez isso durante o colapso do sistema de Bretton Woods. Fez isso durante o declínio da libra esterlina. Preservou o valor real através de todas as principais transições de regime monetário da história registrada. As compras de ouro pelos bancos centrais nesses níveis são o mundo institucional lhe dizendo algo que os investidores de varejo ainda não precificaram totalmente. A segunda coisa a entender é a exposição a commodities. Quando o petróleo e outras commodities mudam, mesmo que parcialmente para uma precificação em moedas que não o dólar, o ciclo de retroalimentação da inflação do dólar muda. Os preços das commodities que antes eram limitados pela força do dólar ficam expostos à fraqueza do dólar de novas maneiras. Produtores de energia, mineradoras, exportadores agrícolas, empresas com poder de precificação atrelado a commodities físicas, todos eles veem seus lucros e o valor de seus ativos se comportarem de maneira diferente em um mundo onde a demanda estrutural pelo dólar é menor do que foi por 50 anos. A terceira coisa a entender é o horizonte de tempo. Esta não é uma crise para 2026. O sistema do petrodólar não vai entrar em colapso este ano ou no próximo. A Arábia Saudita não vai acordar em uma terça-feira de manhã e anunciar que todo o petróleo agora deve ser precificado em yuan. A transição é estrutural e geracional, mas transições estruturais e geracionais são exatamente o que você precisa identificar antes que se tornem óbvias. Porque no momento em que a grande imprensa financeira estiver escrevendo sobre o fim da dominância do petrodólar como um fato estabelecido, em vez de uma preocupação marginal, a reprecificação dos ativos para refletir essa realidade já terá ocorrido. O privilégio exorbitante não é permanente e nunca foi, e o acordo secreto que o criou é de conhecimento público desde 2016. A única questão é: quantas pessoas realmente leram os documentos do pedido de acesso à informação da Bloomberg, entenderam o que eles significavam e estão posicionadas de acordo?